Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou aqui juntamente com o pastor Assis Irineu, também da Assembleia de Deus de Parnamirim, Rio Grande do Norte, para mais uma gravação do DENEC, esse departamento que está sobre a presidência do pastor Reinaldo Dilo e com o apoio do nosso pastor Martim Alves da Silva, o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte. Aqui em Parnamirim estamos sobre a presidência do nosso coordenador, que é o pastor Abdênego Xavier, a quem nós deixamos aí também o nosso A Paz do Senhor Jesus, e tem apoiado esse trabalho e por todo esse tempo tem abençoado esse trabalho, bem como o pastor Linaldo Renovato, que é um de nossos comentaristas, que hoje, por motivo de agenda, não está gravando junto conosco, mas que sempre está conosco também. Eu quero convidar o pastor Assis Irineu para fazer a oração inicial desse trabalho e também deixar a sua saudação inicial para a gente iniciar mais um momento de aprendizado da Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, pastor Elias, e paz do Senhor a todos os que estarão nos assistindo nessa gravação. Agradeço a Deus por esta oportunidade. Vamos orar e dar início a esta análise, a este estudo nessa noite. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Toma o primeiro lugar em nossas vidas, nos ilumines com o teu Santo Espírito. Também trabalha na vida de todos aqueles que vão assistir esse podcast e que esta lição esteja bem esclarecida e alcançando os corações de todos os ouvintes e todos os estudantes, trazendo os seus efeitos, Senhor meu Deus, sobre o teu povo. Em nome de Jesus, oramos a ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a lição de número 9, que é a lição que comentaremos hoje, ela tem por título Resistindo à Tentação no Caminho. E o texto áureo dela vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E a verdade prática vai dizer: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. É um assunto bastante interessante a ser debatido em sala de aula. Tem como texto base o texto de Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, que vai falar sobre o momento em que Jesus vai para o deserto, ali ele é tentado, passa por um momento extremamente de teste, né, como muitas vezes nós passamos, e os objetivos da nossa lição são conceituar biblicamente o que é a tentação e os seus aspectos na esfera humana. O segundo é mostrar como o nosso Senhor Jesus Cristo lidou com a tentação. E o terceiro é apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, para isso, a introdução da nossa lição, ela vai trazer aspectos bem interessantes que o professor deve pontuar em sala de aula, e ele vai dizer que a tentação é algo que o crente vai enfrentar ao longo da sua jornada. Isso é fato. No mundo tereis aflição, né? Mas a orientação bíblica para nós é termos bom ânimo em meio a toda essa tentação, em meio às batalhas. E aí ele diz que não por acaso Jesus ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Então, passar pela tentação é algo normal, mas nós devemos estar preparados para resistir em meio à tentação e sermos vitoriosos. Então, aqui, queridos, ele vai dizer que nessa lição nós estudaremos o conceito bíblico de tentação, e para isso o pastor Assis Irineu, nosso professor de grego e hebraico aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, da nossa escola teológica, bem como da Escola Teológica em Natal, vai apresentar aí no tópico primeiro alguns conceitos interessantes para definição, e é nesse momento que eu convido a cada professor, cada aluno a pegar a sua caneta, a voltar essa gravação se precisar, que ele vai apresentar alguns conceitos aí, e isso vai ser interessantíssimo para cada professor apresentar em sala de aula. E veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito disso, né? Que é vigiar e orar. São receitas básicas para o cristão vencer em meio à tentação. Então, queridos, é um tema interessantíssimo. Tenho certeza que vai prender muita atenção dos alunos.
Há pontos que serão apresentados nessa lição que irão somar ao comentarista, trazendo aí mais algumas visões interessantes. Então, para isso, cada professor, cada aluno desse podcast esteja antenado com a sua caneta, com o seu material de anotação, preparando já para que, na hora que for apresentar para a sua sala de aula, hajam dinâmicas que façam com que o aluno prenda a sua atenção. Então, pastor Assis Irineu, eu quero convidá-lo já a fazer o comentário do tópico primeiro, que fala da tentação e sua esfera humana. Então, um tópico bastante interessante. Muito bem, pastor. Aqui nesse tópico, o primeiro tópico é o bíblico de tentação. E o comentarista ele traz aqui algumas palavras na página a palavra hebraica que ele coloca aqui é massá, um substantivo hebraico, que corresponde ao mesmo substantivo grego perasmos, que significa teste ou prova. E ele traz aqui o verbo grego peradisso, que significa testar ou submeter à prova. Dependendo do contexto, essas palavras aqui, massá e perasmos, tanto podem ter o sentido de provação, como também de tentação. O autor aqui, comentarista, ele traz aqui o conceito de tentação, dizendo: tentação é um experimento, teste ou prova dentro de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. A tentação é um experimento para o mal, é uma indução para o mal, procura levar a pessoa para o mal. Agora, a palavra grega perasmos e a palavra hebraica massá tem um sentido tanto de tentação, quando é usado para induzir alguém a fazer o mal, a agir contrário à vontade de Deus, como também tem um sentido de provação, de teste. E aí Deus pode também provar a pessoa. Ou os seres humanos também podem provar a Deus. Então, tem estes dois sentidos. Aqui ele trouxe três palavras que ele trouxe dois substantivos, um no hebraico e um no grego, e o verbo peradisso, que é o verbo testar no grego. No hebraico, o verbo para tentar, para provar ou tentar, é nassá. Então, se a gente diz massá com M, é substantivo. Nassá com N é verbo. Ambos significam, o verbo significa provar ou tentar, e o substantivo provação ou tentação. Da mesma forma, peradisson peradisso é o verbo tentar ou provar, e perasmos é o substantivo. Há uma outra palavra para provação que não ocorre aqui. No grego, essa palavra é dokimasia, tudo do mesmo radical. Dokimasia, dokime, dokimion significa provação. Mas normalmente essas palavras não são usadas no sentido de tentação, e sim de provação. Alguém ser submetido a um teste ou prova. Já a palavra perasmon, ela tanto pode ser usada no sentido de uma prova, de um teste vindo de Deus, ou pode ser também no sentido de tentação. E aqui no subtópico 2, o autor ele coloca que há duas vias de tentação. A tentação pode vir do diabo, conforme Gênesis 3, em que Satanás tentou a Eva e induziu os nossos primeiros pais à queda, né? Como também pode vir do ser humano, dos vícios, do que está na alma, na esfera humana. E aí nós temos Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18, nos orientando sobre isso. Aliás, versículo 15 a 17, falando sobre isso. Agora, é interessante aqui que, além dessa tentação no aspecto humano, Tiago diz no versículo 13: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí no versículo 14 ele diz que cada um é tentado quando engodado pela sua própria concupiscência. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Bem, Tiago aqui está usando também a palavra perasmos e o verbo peradisso, né, neste contexto aqui, e indicando que a tentação está na carne do ser humano, está no próprio ser humano. Mas, além dessas duas fontes aqui, ele fala da via
do diabo, o diabo com agente externo, fala do ser humano através de nossas paixões, nossos desejos, o ser humano também como pessoa é uma terceira via de tentação. Por exemplo, uma pessoa pode tentar outra ou tentar a Deus, a própria pessoa pode fazer isso, tentar o outro. Ou seja, nós podemos ser tentados pelo diabo, podemos ser tentados por nossa própria carne, ou podemos ser tentados por uma outra pessoa. Em Marcos capítulo 12, versículo 15, os fariseus tentam Jesus. Jesus diz para os fariseus: por que vocês me tentam? Fariseus e herodianos tinham se juntado para tentarem ao Senhor Jesus. Então, eram pessoas tentando induzir o Filho de Deus ao erro. Estavam tentando ele, né? Levando a tentação para fazê-lo tropeçar. Então, pessoas podem ser usadas também para nos tentar. Pode ser o diabo, pode ser pessoas, podemos ser nós mesmos, né? E aí ele diz no número 3 aqui do nosso item que a tentação é um fenômeno humano. Até porque, conforme já lemos, ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado. Deus não pode ser tentado, nem a ninguém tenta. Deus não tenta, mas Deus prova. E aí as palavras gregas sobre provação vão ser as mesmas. Só que Deus não induz a pessoa para praticar o mal, para pecar. Deus submete as pessoas a testes, a provas, a fim de aprová-lo, de prepará-lo, de refiná-lo, de transformá-lo. A aprovação tem sempre um objetivo bom no final. E Tiago diz isso, né? Ele diz que no capítulo 1 de Tiago, já no versículo 2, ele diz: meus irmãos, tenham grande alegria quando forem enviados a vocês várias provações. A palavra ali tem a tradução de João Ferreira de Almeida corrigida, diz tentação. Mas a palavra ali é dokimad, é, dokimion. Dokimion. Dokimion significa provação, é mais no sentido de provação. Então, já Almeida Revista Atualizada, NVI e outras traduções, já traduzem com sinal de provação ali. Então, quando o ser humano recebe essas provações, como diz Tiago, é para testar sua fé e essa fé ser depurada, ser avaliada e ele sair aprovado. Mas a tentação, ela tem um caráter de induzir as pessoas para o mal. Ele diz, aqui diz que um teste que incita ao mal não vem de Deus. Ou seja, ações que evidenciam a vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Então, quando a pessoa está sendo tentada pelas concupiscências, pelas paixões, ou mesmo pelo diabo, a indução é para o mal. É interessante na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina dizendo que nós deveríamos pedir para não sermos conduzidos à tentação. Tentação ali, se o ato de conduzir está dirigido a Deus, e é assim que o verbo grego nos diz na oração do Pai Nosso, e ali a palavra é perasmos, significa aprovação. Seria então melhor dizer assim, não nos conduzas para aprovação, porque aprovação é sempre um teste difícil. Agora, na parte seguinte, no verso seguinte, na linha seguinte, ele diz, mas nos livra-nos do mal. E aí esse mal é o maligno. Está no genitivo, no grego, a palavra poneru, que significa maligno, nesse sentido. Ou seja, do maligno a gente tem que ser livre. E ele pede também para que não caiamos ali, ou não sejamos levados para a provação. Deus não leva para a tentação, como a carne tenta, outras pessoas tentam, o diabo tenta. Mas Deus nos prova e nós podemos pedir a Deus que nos livre também da provação. Então, este é o comentário do tópico primeiro. Retorno para o pastor Elias da continuidade. Queridos, dando continuidade aqui no tópico segundo, ele vai falar que o Senhor Jesus e a tentação, né? Então, quando ele fala sobre isso, ele fala da aprovação do Senhor Jesus. Então, após o batismo, o Espírito Santo vai conduzi-lo ao deserto, e o versículo do primeiro do capítulo 4, quando ele fala sobre isso, ele vai dizer que para ser tentado pelo diabo. Então, foi um momento em que ele é levado para ser provado. E após isso, o versículo 2 vai falar que, após tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e no versículo 3
é que vai chegar o momento em que ele vai falar que o diabo se aproxima dele, chega o tentador, e ali ele vai apresentar três propostas. E esse subtópico, ele vai falar sobre isso. Então, ele vai falar que Satanás ele vem num momento de intensa batalha, tanto física, devido à debilidade de abrir mão do alimento, como espiritual. E aí ele começa a apresentar ali algumas coisas para Jesus. O objetivo de Satanás era fazer com que ele se desviasse do propósito. E para isso ele vai usar três convites, né? O primeiro deles ele vai apresentar no subtópico número 2, mas ainda no subtópico número 1, é interessante que o professor da escola bíblica dominical ele pontue para os seus alunos que três coisas foram marcantes nessa batalha: a oração, o jejum e a leitura da palavra. Três coisas importantes ou seja, a palavra que ele havia guardado em seu coração e ali proferido, na verdade. E aí, queridos, vai mostrar também a questão da fragilidade, tanto física como espiritual. No subtópico número 2, o comentarista dividiu em três áreas, e aí há alguns comentários bíblicos que vão mostrar com outras visões, e o pastor Assis Irineu até tem aí, eu acredito que vai apresentar, mas a visão do nosso comentarista é que foram três áreas: a área física, a área da natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo pede que ele se atirasse ali na área física, ele fala para transformar as pedras em pão, na verdade. É o primeiro dos desafios, né? Ele fala para que Jesus transformasse pedras em pão. Então, ele vai olhar que ele estava debilitado, ele estava ali passando por um momento de privação de alimento, e aí o primeiro desafio é usar o poder que tinha para transformar pedras em pão. O segundo, na natureza divina, é o que ele diz, que ele se atirasse do pináculo do templo, pois ele sabia que poderia ser dado ordem ou se daria ordem aos seus anjos para que o guardasse. Mas é interessante, queridos, que aí ele vai fazer uma apresentação muito interessante, que ele vai dizer que em todas as vezes que Jesus foi tentado, em todas as vezes ele usou a palavra de Deus para refutar aquilo que estava sendo apresentado. Então, na área física, na área espiritual e na área da natureza divina. E na área espiritual, o diabo, ele desafia, ele convida o Senhor Jesus a adorá-lo. E aí esse subtópico número 2, ele mostra as três áreas que foi tentado. Então, na área física, ele apresenta como a questão de transformar as pedras em pão. Na área divina, ele fala dele se lançar do pináculo. E na área espiritual, de adorá-lo. E aí é uma questão que caracteriza uma idolatria. Então, é isso que está apresentado no subtópico número 2, para ser apresentado ao seu aluno. Nós teremos ainda uma visão muito interessante, até falei com o pastor Assis Irineu hoje, para que apresentasse a visão do comentário bíblico Beacon, que ele traz aí uma divisão diferente para essas três áreas. E, queridos, aqui no subtópico número 3, vai mostrar como Jesus ele venceu a tentação. E é justamente isso que nós já explanamos superficialmente no subtópico número 2, porque o diabo ele apresenta a palavra de Deus quando ele vai apresentar a sua tentação para Jesus. Em todas as áreas da tentação, Jesus respondeu: está escrito. E aí ele traz a palavra como uma fonte para refutar aqueles convites que estavam apresentados. Na primeira tentação, ele disse: está escrito, nem só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para refutar aquele convite de transformar as pedras em pão. Aí, na segunda vez também, logo depois dessa situação, ele vai dizer: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Era de se lançar do pináculo do templo. E na terceira tentação, ele vai dizer: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus
adorarás e só a ele servirás, quando Satanás apresenta para ele essa possibilidade de adorá-lo, mostrando os reinos da terra, as suas belezas, as suas maravilhas, aquilo que havia de interessante. Então, queridos, nós vemos aí que o Senhor Jesus deixa claro a Bíblia como uma regra de fé e prática, e é isso que o comentarista destaca, e algo, uma espada realmente de dois gumes que corta até a divisão da alma e do espírito, e que é usado nesse momento de batalha espiritual. Aí nós entramos numa questão bastante interessante, eu não vou me alongar mais, mas aqui na ADEPAR, na Assembleia de Deus em Parnamirim, existe diversos incentivos à leitura da Bíblia. Então, muitos irmãos participam de grupos de leitura da Bíblia, eu tenho certeza que na sua congregação também, e aí vem a importância de conhecer a palavra de Deus para poder refutar várias coisas que nós vemos em nossa sociedade que são afrontosas a tudo aquilo que é sagrado. Então, se nós não conhecemos, como refutaremos? Então, isso aí é importante. Queridos, eu quero passar para o pastor Assis Irineu. Ele estará fazendo aí mais um comentário. Eu peço que, se for possível, pastor Assis, fazer o comentário apresentando a visão da divisão dessas três tentações, segundo o comentário Beacon, e falar sobre o subtópico número 3, que é resistindo à tentação. Muito bem. Os comentários bíblicos trazem sempre uma posição esclarecedora ou que acrescenta alguma coisa às informações que a gente já tem lido ou que a gente tem nos nossos comentários de revistas, né? Então, a gente sempre, lendo os comentários, sempre vê alguma coisa a mais que é exposta. E no comentário bíblico citado, os comentaristas colocam quase semelhante ao autor, eles falam também da área física, área espiritual, mas ao invés da área divina, eles colocam a área intelectual. Então Jesus teria tentado na área física, espiritual e intelectual. Eu achei mais coerente a posição do comentário Beacon, porque aqui, em colocar a questão da natureza divina, entra em alguns assuntos mais complexos com relação à própria teontologia. Então, ficaria mais adequado, conforme o comentário bíblico expôs na área intelectual, área física e área espiritual. Apenas essa distinção entre o comentarista aqui e o comentário Beacon. Indo aqui para o tópico número 3, o comentarista ele cita, em primeiro lugar, que somos todos tentados. Todos somos tentados. Então, como resistir à tentação? O tópico é resistindo à tentação. Primeiro ele diz, todos somos tentados. E por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não nos deixará de tentar. Então, será a função dele nos tentar e seremos sempre tentados. Estamos nessa batalha espiritual de tentação, todos nós, independente da idade. Tiago nos diz, eu quero reler o texto que eu tinha citado, sobre as palavras gregas lidas por Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 3, na Almeida Revista Corrigida, nossa versão oficial, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aqui no versículo 2, a palavra tentações é aquela palavra grega perasmos. Perasmos no plural, perasmos aqui. Está no caso dativo, no plural. E no versículo 3 é a palavra doquímio, que eu citei, que significa provação. Então, provação, doquímio, no versículo 3, e traduzido como tentação, no versículo 2, perasmos. Ora, uma palavra aqui, ela está ocorrendo como sinônimo de outra. Então, eu creio que neste caso aqui, a melhor ideia seria traduzir as duas palavras como provações, como Almeida Revista Atualizada. A Almeida Revista Atualizada é traduzida assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Fica mais adequado porque a ideia de doquímio digamos, é um sinônimo
do que está no verso anterior, pelas vós. Então, provação seria mais adequado nesse sentido. Todos nós passamos por provações e passamos também por tentações. Provações vêm de Deus, tentações podem vir do diabo, da carne ou de outra pessoa. Né? E nós vamos passar por isso. O que fazer? Como é que a gente enfrenta isso aí? O autor ele coloca aqui uma referência básica para nós vencermos, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Como é que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, que serve como um antídoto para nós enfrentarmos as tentações? Vejamos o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Ele diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos vencer as tentações que surgem neste mundo, que vêm do diabo, vêm da carne, vêm de outras pessoas. Em primeiro lugar, não nos conformando com o mundo. A palavra grega aqui é sisrematidoso, o verbo, que vem de isrema, isrema que seria esquema, né, no português. Ou seja, não esteja no esquema, esse conformismo aqui seria não se enquadre no esquema do mundo. Este é o primeiro ponto, é nós não estarmos no mesmo esquema do mundo, do verbo cisrematismo, cisrematizo, ou seja, junto com o mesmo esquema, junto com o mesmo pensamento, com o mesmo plano do mundo. E aí vem a outra palavra, transformai-vos. Transformai-vos aqui no verbo metamorfomai, que é mudar a si mesmo, mudar a forma da mente. E aí a terceira palavra que ele usa aqui é a renovação, pela renovação da vossa mente, que é a palavra akainosis. Akainosis, literalmente, tornar algo novo, renovação. Então essa renovação mental que nós temos pela palavra de Deus, conforme o pastor Elias já citou aqui, nos ajuda a vencer as tentações. Aí no número 2, ele dá outra dica: rejeite a tentação. E ele cita Martinho Lutero, que dizia: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Então nós podemos impedir que os pensamentos maus façam morada na nossa mente. E aí ele cita aqui exemplos de personagens que, com suas vidas, deixaram exemplo para nós, deixaram um legado para vencermos a tentação. Cita o exemplo de José, que fugiu da mulher de Potifar. Cita o exemplo de Jó, que fugia do mal. E diz que, pela força do Espírito, nós podemos evitar que o pecado nos domine. E aí o conselho dele aqui é que nós fujamos do pecado. Conforme o conselho de Paulo a Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 52, traduzido da versão NVT, que diz: suja de tudo que estimule as paixões. Precisamos, então, seguir este conselho aqui de evitar colocar coisas máximas de nós, evitar nos expormos à tentação. E, por derradeiro, arrependa-se. Esse último conselho aqui é muito interessante, porque ele diz que o crente é passível de tentação e pode ceder à tentação. Muitas vezes cede, peca, falha, cai, às vezes em atos secretos que só o crente e Deus sabe, ninguém está vendo, é no oculto. E aí, o que deve fazer? Confessar seu pecado perante o Senhor, se arrepender e pedir força ao Espírito Santo, pedir o poder do Espírito Santo para fugir dessas paixões, fugir desses desejos. Existem outros pecados que vão além, as pessoas cometem juntamente com outros, caem de forma pública, né? Os pecados são mais graves, mas mesmo assim o caminho é o mesmo: arrependimento, confissão, perdão, buscar se encher do Espírito Santo, buscar se renovar, voltar-se para o Senhor. E aqui ele cita Provérbios 28, 13, que é bem conhecido o versículo, que diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia. Este é o caminho para todos nós: arrependimento, confissão e fugir da tentação. Ele diz: em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão
e arrependimento para desfrutar o perdão. Então aqui fica esse conselho para nós, sabendo que aquele que vence tem uma promessa gloriosa em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, e aí tentação aqui a gente poderia perasmos no original, mas poderia ser traduzido também por provação, né? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quando se passa pelo teste da aprovação ou pela tentação e vence, o que nos aguarda é a coroa da vida. Aí no versículo 3 ele diz: ninguém sendo tentado, a tentação mesmo, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz do pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Mas quando nós vencemos a tentação, a coroa da vida nos aguarda. Então, é isso que Deus nos ajude, e eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Queridos, Pastor a Elias. conclusão dessa lição ela traz dois aspectos extremamente interessantes para vencer a tentação, que eu acho que traduz bem esse último tópico, é que ele vai falar que é preciso ter santidade e comunhão como duas coisas essenciais para nós vencermos em meio a tudo isso. Ele já apresentou o jejum, a oração, a leitura da palavra, mas agora ele apresenta a santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor, e ele apresenta a comunhão. Então, quanto mais eu estou próximo do Espírito Santo de Deus, mais ele me constrange a ser alguém melhor, né? Então, isso é verdade. Vamos orar, eu vou fazer uma oração encerrando, logo em seguida o pastor Assis Ireneu estará ministrando a bênção, e eu peço e faço um desafio a cada professor, a cada aluno que faz parte desse podcast, a divulgar esse podcast para que chegue a mais pessoas e que possa realmente somar a aula da escola dominical de cada professor nos mais distantes locais onde esse podcast possa chegar. Vamos orar, querido. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença e te pedimos a Tua graça, o Teu amor, a Tua glória, que esse conhecimento, Pai querido, e essas ferramentas empregadas para vencer a tentação possam, Senhor, alcançar mais e mais alunos e que possam ter aplicação prática, Pai querido, e vidas sejam transformadas e pessoas sejam fortalecidas e o Teu reino seja engrandecido. É isso que nós te pedimos, Pai. Usa cada professor para que ele possa ser um canal de bênção e cada aluno, Senhor, cada pessoa que divulga e que trabalha, Senhor, para que este canal possa chegar a mais e mais pessoas e possa ser um agente de transformação. Abençoa a vida do pastor Assis Irineu, abençoa a vida de cada um, Senhor, que está neste momento assistindo e fazendo parte desse trabalho. É isso que eu te peço e suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos despedimos com a bênção. Graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser.